Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de direito administrativo, mais um tópico que está na nossa instrução normativa para o concurso do QOA, que são as mutações e tendências do direito administrativo. Antes de entrar na explicação propriamente dita, é importante que a gente perceba que tudo aquilo que eu venho falando de mais teórico está muito conectado. Então, mais importante que decorar os vetores que eu vou passar aqui, mais importante do que decorar as explicações, é entender o contexto. Porque se você entende todo o contexto, você consegue chegar na resposta correta da questão apenas entendendo todo o contexto e como essas disciplinas se comunicam. Como todas essas questões estão interligadas. Como uma disciplina influencia diretamente na outra. Então, dentro das mutações e tendências do direito administrativo, nós temos os seguintes vetores: constitucionalização e o princípio da juridicidade, relativização de formalidades e ênfase no resultado, elasticidade do direito administrativo, consensualidade e participação, processualização e contratualização da atividade administrativa, publicização do direito civil e a privatização do direito administrativo, aproximação entre civil law e common law. Então são vetores que a gente vai falar aqui especificamente de cada um deles e enfatizando, mais importante é entender todo o contexto em relação a esses vetores, que é um entendimento muito tranquilo. Então, constitucionalização e princípio da juridicidade. Então, a gente, falando até de constitucional, a gente viu que um dos aspectos da Constituição é ter um caráter normativo direto. Quando eu falei de origem da Constituição, falei que a Constituição passou a influenciar os ramos do direito privado, e aí nasceu até uma crítica que não poderia haver aquela dicotomia clássica entre direito público e privado, porque a Constituição estava ali regulando também uma série de questões que eram afetas apenas ao direito privado. Aí eu lembrei que classicamente essa divisão ainda persiste entre ramos do direito público e ramos do direito privado. Então, como isso aqui é uma tendência, ou seja, algo que está se desenhando, algo que está num processo de modificação, tem a ver diretamente com isso, que é a constitucionalização do direito administrativo, ou seja, a normatividade que está na Constituição, desses princípios, estão incidindo diretamente no direito administrativo. Então a gente tem aqui um outro vetor importante, que é a centralidade dos direitos fundamentais dentro do direito administrativo, a redefinição da ideia de supremacia de interesse público, isso vai ganhando um outro contorno com o aspecto constitucional, uma superação do princípio da legalidade, porque antes a gente tinha o princípio da legalidade estrita, ou seja, só a lei formal, ou seja, que é aquela lei que passa pelo parlamento, pela Câmara, pelo Senado, enfim, só a lei formal, a lei estrita, podia ditar as regras do princípio da legalidade. E o princípio da juridicidade vem falar o seguinte, que não se deve olhar a lei apenas em sentido estrito, mas sim todo o ordenamento jurídico, todo o direito. E o direito não é apenas a lei, o direito tem todo um arcabouço de regras, princípios, a lei, os costumes, enfim. O princípio da juridicidade, ele vem dizer o seguinte: você tem que olhar o ordenamento jurídico como um todo, para então tomar suas decisões e não apenas o princípio da legalidade. E daí surge um resultado que é muito interessante,
que é a possibilidade de controle judicial da discricionariedade a partir dos princípios constitucionais. Ou seja, o administrador ele tem uma determinada discricionariedade, mas se essa discricionariedade estiver contrariando o princípio constitucional, o judiciário ele vai lá e pode, né, controlar essa margem de discricionariedade através do Poder Judiciário. Toda hora eu vou estar falando isso aqui. É muito importante lembrar que o contexto, né, que a questão tem que estar ligada a esse contexto de mutações e tendências. Porque se cai numa questão, por exemplo, o judiciário pode controlar a discricionariedade administrativa? Em regra, não. Em regra, para o direito administrativo, a discricionariedade pertence ao administrador, que é aquela margem de escolha que a própria lei dá. A discricionariedade ela não é absoluta, porque senão seria arbitrariedade. Mas quando a lei deixa uma lacuna para a escolha do administrador, que isso é a discricionariedade, o judiciário ele não pode, em regra, controlar essa discricionariedade. Então, prestem muita atenção no contexto da questão. Possivelmente, eu imagino que essa questão, lá no enunciado dela, vai dizer em relação às mutações e tendências do direito administrativo. Então, fiquem ligados no contexto da pergunta. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui. Outro aspecto importante da constitucionalização e do princípio da juridicidade é o reforço da legitimidade democrática da administração por meio de instrumentos de participação. Isso nada mais é o quê? Que ouvir, né, as pessoas, ou seja, é um aspecto de troca, de consensualidade em relação às suas decisões. Então, tudo isso são os influxos da constitucionalização do direito administrativo e esse princípio da juridicidade. Relativização de formalidades e ênfase no resultado. Se a gente parar para pensar agora, olha como o aspecto que eu falei anteriormente está ligado com esse aspecto, que é a relativização de formalidades. Ou seja, aqui, antes o direito administrativo ele estava muito engessado e preocupado com as formas. Então, nessa transição, se preocupa menos com as formas, não é uma abdicação total, mas se valoriza muito mais o resultado alcançado. Então, a gente tem um vetor que é a busca pela eficiência administrativa. Se no primeiro caso, né, a gente tinha essa centralidade dos direitos humanos, aqui a gente vai se preocupar com o quê? Com a efetivação dos direitos fundamentais, né, a relativização daquelas formalidades que são desproporcionais, cujo esforço que o administrado faz para obter alguma questão da administração é superior àquilo que ele tem a alcançar dentro da administração. Então, isso tem que ser flexibilizado. É o que a doutrina chama de substituição de uma administração burocrática por uma administração gerencial, que é pautada sobretudo nos resultados. Beleza? Elasticidade do direito administrativo. Isso quer dizer o seguinte, que o direito administrativo ele passa a dialogar com outras disciplinas, sejam disciplinas jurídicas, direito constitucional, civil, tributário, e disciplinas não jurídicas, sociologia, filosofia. Então há esse diálogo, porque na verdade as coisas na vida elas não são estanques, né? Você não tem como isolar as coisas nem na sua vida prática. Então está tudo relacionado. Aplicação não restrita ao Estado, incidindo também sobre atores privados que exercem atividade de relevância pública, ou seja, o terceiro setor. Então a gente tem basicamente o terceiro setor, que aqui é representado principalmente pelo Sistema S, que são Senai, Senat, Senac, ou seja, eles não pertencem à administração, tá? O Sistema S, o terceiro setor, que são as OSs, as OCIPs, as OSCs,
eles não pertencem à administração pública, tá? Nem direta nem indireta. Só que eles são fomentados, porque as atividades que são por eles exercidos são, de certa forma, de interesse público. Não são privativas, né, da administração pública, mas são de interesse público, porque acabam fomentando, né, o equilíbrio social, a oportunização do aprendizado, enfim, são vários setores que essas organizações e o Sistema S acabam atuando, que são, de certa forma, de interesse público. Então a gente tem aqui também, interessante para esse vetor, chamado direito administrativo global, que acaba não sendo restrito ao Estado nacional, ou seja, são regras que são polivalentes para o direito como um todo. E aí merecem destaque a ONU, a Organização de Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, FMI, ou seja, que traçam regras que basicamente atingem todos os estados. Mais um vetor é a consensualidade e participação. Mais uma vez a gente vê que esse vetor está interligado no outro. Se a gente fala de flexibilização, né, no vetor anterior, nos vetores anteriores, agora a gente está falando de consensualidade. O que é isso? De permitir que aquela participação tenha efeito nas decisões tomadas pelo Estado. O Estado, ele sempre se manifestou pelo quê? Pelo ato administrativo. O ato administrativo é o quê? Uma manifestação de vontade do Estado, uma manifestação unilateral do Estado. Então, à medida que essa manifestação unilateral, ela não tem que consultar ninguém. Então, esse tipo de manifestação, ele está sendo mitigado, ele está perdendo força na medida que se ganha espaço a consensualidade e a participação. Então, nós temos exemplo da participação social em consultas, audiências públicas, o que garante que mais legitimidade democrática para o administrador. Você imagina, é muito mais difícil você criticar algo que você ajudou a construir diretamente. Quando você não tem participação ativa numa determinada regra, num determinado rito que vai ditar como você vai conseguir, como você vai ajuizar uma ação, ou um tipo de procedimento qualquer estabelecido, você se sente muito mais apto a fazer críticas porque você não participou daquele processo. Agora, no momento que você participa, no momento que você contribui, você dá muito mais legitimidade para o administrador dizer: não, eu ouvi quem se interessou em participar. O que está aqui é uma construção do Estado, mas em consensualidade com a população, com a sociedade. Então isso dá legitimidade, dá credibilidade. Mais um vetor importante é a processualização e contratualização da atividade administrativa. Ou seja, vai perdendo, né, o protagonismo o ato administrativo, que a gente estava falando aqui, que é a manifestação unilateral, o que vai viabilizando que a participação do destinatário na formação da vontade do Estado. Então a gente tem esse vetor, né, dos contratos, de todas essas questões. Publicização do direito civil e privatização do direito administrativo. Isso nada mais é que a gente estava falando antes da troca, né, dos influxos de uma disciplina influenciando na outra. Lá atrás, quando eu falo no áudio de constitucional, a gente vê como as disciplinas elas se interrelacionam, que eu falei, né, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Então, publicização do direito civil, ou seja, é você dar caráter público a um direito que é eminentemente privado, né? Um direito que é dirigido a regular relações privadas que, em tese, não poderiam
sofrer a intervenção do Estado, ou as normas de intervenção teriam que ser as mínimas possíveis. Mas, devido à supremacia constitucional, à eficácia normativa dos princípios, a gente passa a ter os influxos da Constituição dentro do direito civil, fazendo com que normas antes consideradas exclusivamente privadas se publicizem. Então, a publicização do direito civil e a privatização do direito administrativo. À medida que, por meio, né, de instituições jurídicas, né, que pertencem até à administração pública indireta, passa a exercer determinadas funções que seriam de entes privados. Quando a gente tem, por exemplo, uma sociedade de economia mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ela vai agir diretamente ali né, dentro do ambiente econômico, né, dentro de aspectos que seriam eminentemente privados. A mesma coisa as empresas públicas, que também são, né, pessoas jurídicas de direito privado. Então a gente tem também, em relação a esse vetor, a celebração de parcerias com entidades privadas, que são as concessões, as permissões, parcerias com o terceiro setor, formalização de instrumentos jurídicos privados, né, os contratos. Então tudo isso, ou seja, vai dando um caráter mais de privatização, né, um caráter mais privado ao direito administrativo, que tem o seu regime de forma um regime jurídico de direito público, né, como regra, mas a gente já tem essa mitigação aí do direito desse regime público, dando aso a essa privatização. Lembrando sempre que são mutações e tendências. Em regra, o regime jurídico do direito administrativo é um regime público. Beleza, gente? Nunca é demais frisar isso e lembrar do contexto que a questão se apresenta. Por último, a gente tem esse vetor aqui, que é a aproximação entre a Civil Law e a Common Law. Basicamente, só para vocês entenderem o que é isso, Civil Law é o nosso sistema adotado de direito, né, que é um sistema romano-germânico, onde o direito está de forma positivada. Nosso direito, ele é sobretudo um direito escrito, um direito que a gente encontra, né, em codificações, as regras que regem a sociedade. Então essa é a nossa regra. Já o direito lá da Common Law, que é um direito de origem anglo-saxão, direito inglês, é um direito muito mais presente nos costumes. Os costumes têm muito mais força do que propriamente o direito positivado. É um direito muito mais mutável no sentido de acompanhar as mutações sociais. Quantas e quantas vezes a nossa sociedade aqui muda e o direito permanece de forma ultrapassada a regular comportamentos que não mais deveriam ser delineados por uma determinada norma. E aí o legislador nem sempre acompanha a velocidade da mutação da sociedade. Então, o direito, né, administrativo, a tendência é essa aproximação com esse direito da common law, com o direito de origem anglo-saxã, né, que está muito relacionado com o quê? Com princípios. Princípios que nem sempre estão expressos. Então, quando a gente vê, né, esses princípios de origem inglesa, como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, razoabilidade, muitos deles são implícitos, não estão de forma expressa positivada e mesmo assim tem força
para regular aqui as relações jurídicas entre administração e administrados. Beleza, gente? Eu peço que, caso tenham dúvidas, coloquem suas dúvidas. A gente está aqui, eu estou aqui, hoje é domingo, não tem problema nenhum nisso. Eu quero trabalhar, estou aqui realmente de coração aberto falando que eu estou trabalhando porque eu quero ver cada um de vocês aqui aprovado, beleza? Um grande abraço, até mais.